No vídeo de segunda-feira eu comecei a refletir com você sobre como é que você faz as suas escolhas, na mão de quem você as coloca. Fiz referência ao filme Alice no País das Maravilhas, quando Alice pergunta para o gato para onde eu devo seguir, para a esquerda ou para a direita, e nem ela sabia onde ela queria chegar. Quando o gato lhe perguntou, ela disse: eu não sei. Aí ele falou: então qualquer caminho serve. Será que você se encontra nesse contexto existencial? Compartilhei também que quem é que nunca se viu numa situação dessa, mas tem pessoas que vivem diariamente se recusando a assumir a própria liberdade. Na vida, somos obrigados a escolher. A escolha é fruto da liberdade que temos. E também deixei claro no vídeo que tem gente que confunde: quero ser livre como um pássaro. E na verdade, um pássaro, ele é pré-determinado. Ele não pode escolher, por exemplo, se ele pode ou deseja ir a pé para o ninho. Ele só tem uma forma de chegar lá. Diferentemente dos animais, nós temos múltiplas possibilidades. Heidegger, um filósofo muito importante, ele diz assim: o homem existe e as coisas são. As coisas já são dadas a prioristicamente. O homem é que se insere, ou seja, ele é capaz de sair de si, de se transcender, inclusive tanto no tempo quanto no espaço. Ele pode estar aqui pensando em alguma coisa do passado ou do futuro e pode estar nesse lugar só de corpo presente. Então ele é capaz de sair de si e por isso mesmo ele tem múltiplas possibilidades e múltiplas escolhas. E exatamente o que nos causa angústia é porque somos obrigados a assumi-las. E na medida em que assumimos uma, temos que renunciar à outra. E narcisicamente a gente não gostaria. A gente gostaria de assumir e exercer todas as possibilidades. E a angústia da escolha gera também a culpa e a incerteza. A incerteza de que, será que aquela escolha que eu fiz foi a melhor? E o interessante, a gente só vai saber se foi ou não vivendo a escolha feita. É interessante observar que a liberdade, ela é constituída pela palavra não. Se vocês prestarem atenção, a primeira palavrinha que a criança compreende oralmente ou gestualmente é exatamente o não. E é no não que a liberdade se funda. Eu posso dizer não ou posso dizer sim. A questão é que muitas vezes eu digo não querendo dizer sim e digo sim querendo dizer não. Então, o que será que acontece com a nossa liberdade e como é que nós vamos desenvolvendo esse senso de liberdade no decorrer da nossa existência? No processo de desenvolvimento, até tem um vídeo super interessante que eu falo a respeito daquele livro Drama da Criança Bem Dotada. Dotada de sensibilidade, ela quer satisfazer as expectativas dos outros e não presta atenção nos seus próprios pensamentos, sentimentos, sensações e comportamento. Ela vive parecendo ser e não assume o seu próprio ser, mas ainda assim ela está escolhendo parecer e não ser. Será que esse é seu caso? Muitas pessoas também confundem liberdade com poder. Liberdade não é assim: olha, eu sou livre para ter uma casa, eu sou livre para ter um cachorro, eu sou livre para fazer uma viagem. Não, isso não é liberdade, é poder. Liberdade é um exercício que você acaba assumindo diante das suas limitações. A verdadeira liberdade acontece numa prisão, num aprisionamento de possibilidades. Ainda assim, diante delas, você tem a liberdade de escolher. Por exemplo, tem gente que fala assim: mas eu escolhi ir para a praia e de repente, fechou o tempo. Eu fiquei sem liberdade. O tempo acabou com a minha liberdade. Não, você pode ir para a praia mesmo com chuva, ou você pode não ir e sim desenvolver um outro programa.
mas isso depende da sua criatividade, desse ajustamento criativo que faz parte da natureza do ser humano, mas que muitas vezes a gente responsabilizando, como no exemplo o tempo, a gente abre mão dela, e como se o tempo tivesse acabado com a minha liberdade. A liberdade, portanto, ela é exercida diante das limitações e também das possibilidades. Por exemplo, outro dia um aluno me perguntou, mas a pessoa já nasceu com uma deficiência física, qual é a liberdade que ela tem? Aí que está a questão, ela é livre para escolher como ela vai lidar com a deficiência, que de alguma maneira, nesse caso, foi uma contingência existencial. Contingência existencial, gente, acontece, mas não é ela que vai determinar a forma como eu vou lidar com ela. Falando a respeito da forma como eu vou lidar com os meus limites e possibilidades, eu me lembrei da diferença que eu fiz num outro vídeo, gente, deem um pulinho lá e confiram, a respeito da dor e do sofrimento. A dor é inevitável, assim como a liberdade, porque Sartre disse, somos condenados a ser livre, mas o sofrimento é a forma e o tempo que eu utilizo para lidar com a minha dor. Liberdade é um constitutivo do ser humano e ela é universal. Agora, a forma como eu vou lidar com ela, as consequências que vão advir dela, realmente é algo que eu vou ter que me defrontar. Mas, assim como eu posso e devo lidar com as consequências, eu posso também, com o meu GPS emocional, me situar, compreender o sentido de estar nesse momento, naquela situação, e a partir dela imaginar possibilidades que podem ainda acontecer ou não a partir das escolhas que eu faço. E eu sugiro você, pais, que de alguma maneira ensine o seu filho a escolher. Muitos pais acabam escolhendo pelos filhos e fragilizando essa vivência diante da própria liberdade. Sou mãe, sou avó, a vida é curta, não sei quanto tempo ainda vou estar viva, mas tenho certeza que um legado que eu deixei para os meus filhos é eles aprenderem com ética e com moral, assumirem a própria liberdade. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, por favor, compartilhem. Muitas pessoas não sabem onde está a liberdade ou estão usando muito mal a própria liberdade. E se você quiser conversar mais intimamente comigo, mande um e-mail para o batepapovirginia@gmail.com, que eu tenho muito interesse em estar com você. Beijos grandes.